Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do convite de Sheila, pelo espírito de Sheila. Paciência e amor. Diante da situação, problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que, quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa casa. Recebam o abraço de todos nós da casa e convido a todos para relaxar, sentir a presença dos bons espíritos na nossa casa, que foi preparada para receber a todos com muito carinho. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade. Que o Pai, que cuida de todos e não abandona ninguém, envie os seus raios de luz diretamente para os nossos corações, abrandando o nosso orgulho, abrandando a nossa vaidade, fazendo com que vejamos tudo com o nosso coração. Te agradecemos, Senhor da vida, por tudo aquilo pelo que passamos. Sabemos que estamos sempre amparados. Sabemos que tudo o que acontece conosco depende do nosso esforço. Esforço de melhorarmos cada vez mais, esforço de progredir no caminho, tendo a certeza que somos teus filhos, que tu queres o nosso bem. Que Jesus esteja presente nos nossos corações, e que a presença dele nos traga conforto, paz e alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa oração, pedimos permissão para iniciar os trabalhos de hoje, com a apresentação do nosso amigo Fábio, que vai falar coisas boas para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema de hoje: a cada um segundo as suas obras. Porque nós recebemos muita informação e é chegado os tempos de nós a entendermos e transformá-las em força, em vontade, em fé, no nosso coração, para que isso se transforme em obras e que a gente chegue realmente vivenciando. Diz que enviaria um novo Consolador. Ele não disse que enviaria o Consolador, mas um novo Consolador, que explicaria todas as coisas e que relembraria outras que ele mesmo havia falado. E por volta do ano de as nossas condutas, após o desencarne corporal, a vida continua. Em Hydesville, nos Estados Unidos, um dos movimentos mais registrados nesse período, onde as irmãs Fox, as médiuns que exerceram uma técnica de comunicação com os espíritos, relataram conversas, entenderam esse fenômeno, e isso foi tudo documentado, foi estudado e comprovado. Não tardou para que na Europa esse movimento também crescesse, com o movimento das mesas girantes, especialmente na Itália, na França, na Alemanha. Esse movimento chamou a atenção de toda a população. Logo no início, a curiosidade, as perguntas para satisfazer os desejos comuns da sociedade, mas não tardou para que os estudiosos e os cientistas da época se interessassem por aquele fenômeno e tentar explicar, através da ciência, como se dava esse fenômeno. E foram muitos os pesquisadores do mundo inteiro. No entanto, 2 mudaram sua opinião. Em vez de buscar explicação científica sobre o que acontecia naqueles fenômenos, eles tiveram uma tendência de investigar a causa moral daqueles fenômenos. Pois se os espíritos estavam se comunicando com os encarnados do outro lado, e existiam relatos de espíritos felizes, outros em condição mediana, outros tristes e alguns muito tristes, então o que poderia ser feito desse conhecimento novo para que nós, ultrapassando essa passagem do mundo de encarnado para desencarnado, o que nós poderíamos fazer aqui nessa nossa escola para termos uma vida mais feliz, para alcançarmos a felicidade? Allan Kardec, Leon Denis, foram esses 2, e por isso todas as pesquisas de Allan Kardec foram pautadas num conhecimento útil para que a humanidade pudesse antever os seus passos
para ter uma conduta melhor, uma conduta que nos encaminhasse a um conhecimento para termos uma vida espiritual mais plena, ainda que encarnados, nos preparando para essa passagem. Então, Kardec, através dos seus registros e da compilação dessas respostas dos espíritos, vindas de várias partes do planeta, de diversos países, por diversos intermediários, médiuns. Então, a codificação da doutrina não foi personificada em Allan Kardec, que Allan Kardec não tinha nem a mediunidade desenvolvida para fazer a codificação, mas como pedagogo tinha uma mente brilhante para saber absorver de uma imensidão de informações aquelas que tinham um cunho semelhante com uma razão, que faziam parte com a razão humana, ou seja, uma resposta na qual fazia sentido. E o método científico foi esse da comparação com respostas vindo de diversos médiuns de diversos países. Então, em 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Esse livro, ele está dividido em 4 partes, só para relembrar a obra. Então, a primeira parte, Deus e a Criação, que vai dar origem ao livro A Gênese, que foi publicado em 1868. A segunda parte, o mundo espiritual, o que é a alma, o espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. Então, veio dar origem ao livro dos médiuns, em 1861. As leis morais, que é o código de conduta de todo cristão, foi em 1864. Talvez seja a obra, junto com o Livro dos Espíritos, a mais utilizada, nas palestras, nos estudos, na divulgação da doutrina. No entanto, a quarta parte do Livro dos Espíritos trata das penas e gozos futuros, que é a parte do julgamento. Esse livro foi editado em 1865 e hoje ele serve de base para a nossa reflexão. Que a doutrina espírita, ela foi toda estruturada com um pilar nas consequências morais mais profundas. E dentro dessas leis morais, no Livro dos Espíritos, da questão 614 à questão 919, nós tratamos das leis morais, como a conduta do ser humano deve ser guiada para que nós possamos sempre atuar pelo bem, e nas dúvidas a gente pode consultar essas questões. A primeira dela, na 614, pergunta o que é a lei natural, que é a lei de Deus. E a lei de Deus, onde que ela está escrita? Então está na questão 621, ela está escrita na nossa consciência. E agora, a gente, sabendo disso, que toda codificação, ela tem esse cunho de nos trazer uma visão do que nos aguarda no além-túmulo, e de que o Evangelho, ele traz um código de conduta. Então vamos estudar um pouquinho a questão do livro Céu e Inferno, esse aqui, que na primeira parte, Allan Kardec vai tratar de uma forma filosófica das questões: o que é o inferno, o que é o céu, o que são os anjos, o que são os demônios. Então, para quem não leu essa obra ainda, recomendamos, porque ela tem uma explicação muito válida a respeito daquilo que as religiões antigas traziam como conceito, e que na sociedade isso ficou
de certa forma fixado, mas com a contribuição da doutrina espírita, Allan Kardec vai trazer o histórico de como esses conceitos foram criados, mas de uma forma muito tranquila. Ele vai explicar, né, o que é um anjo, né? Então, um anjo é um espírito bom, né? O anjo não é uma coisa inventada, não é algo que é exclusivo. Deus criou um anjo separado de nós, não. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes, mas aqueles que atravessam a fieira da ignorância e avançam no conhecimento intelectual e moral, vão chegar sim, como todos nós, um dia, à angelitude. E os demônios? Mas os demônios não é uma contra-força de Deus, não é um ataque, não, também são espíritos que, ignorantes por ora, ainda praticam o mal, se regozijam com o mal, mas não é uma força contrária, não. Mais cedo ou mais tarde, os mecanismos, né, como a lei de ação e reação, vai cerceando através da dor ou das provações aqueles que continuam no erro, até que esse, em sua consciência, entenda que o caminho do bem é o caminho que nos eleva. Mas na segunda parte, essa segunda parte é que eu particularmente, eu curto muito, de vez em quando eu estou relendo, porque é um diálogo com os espíritos. Então são mais de 60 relatos de entrevistas que Allan Kardec faz com os espíritos em diversas condições. No primeiro capítulo, ele agrupa os espíritos felizes. Então nós temos aqui, só no primeiro capítulo, 17 casos de espíritos felizes. E Allan Kardec pergunta: como é que foi a tua passagem para o mundo espiritual? O que tu sentiu? Sentiu falta de alguma coisa? Sentiu dor? Como é que foi? Como é que ficou a tua consciência após o desencarne? O que tu te lembrava? Quantas horas foram necessárias, dias ou anos, para que você recobrasse a memória, a consciência plena da sua individualidade? Então eu gosto muito dessa parte, porque Allan Kardec trata como se fosse uma conversa com o encarnado. É fácil da gente entender, e em muitos casos nós vamos até ter alguma ligação com algumas histórias, porque os espíritos desencarnados já foram encarnados, é como nós, estão nesse mundo desbravando, procurando ser cada vez pessoas melhores. Mas me chamou a atenção uma coisa: no capítulo 2, são os espíritos em condições medianas. E aí eu fui ler o que eram os espíritos em condições medianas. Eu verifiquei que esses espíritos têm como característica que eles são cumpridores, não ficaram devendo nada para ninguém, ninguém tinha o que reclamar deles, eles não estavam com peso na consciência de ter faltado com algum compromisso, ou que não foram bons pais, ou boas mães, ou bons filhos, ou bons padrinhos, nada disso. Foram responsáveis, tiveram seu sucesso enquanto trabalhadores, enquanto membros da sociedade, mas eles estavam em condição mediana. Aí eu comecei a olhar esses relatos e disse assim: bom, mas se essa pessoa que cumpriu tudo isso, que não ficou devendo nada, nas quais as pessoas se orgulhavam de dizer que, nossa, ele foi meu parente, foi meu amigo, foi meu conhecido, uma pessoa excelente, como que estava na condição mediana? Aí eu voltei o capítulo dos espíritos felizes e comecei a comparar os espíritos felizes com os espíritos em condição mediana, porque quando ele é entrevistado, os espíritos em condição mediana, eles davam comunicação, eles diziam que não, tinha recobrado a memória e tal, mas por que você está assim, tão reflexivo? Aí ele dizia: não, é porque quando a gente vem para o lado de cá, por mais que a gente perceba que cumpriu bem os nossos papéis, que nós fomos honrados, que não ficamos devendo nada, falando mesmo de valores, de dívida, até contas,
a gente poderia ter feito bem mais. Aí eu comecei a entrar na chave para entender qual era a diferença. Aí eu fui lá no capítulo 1 e o relato dos espíritos felizes. Os espíritos felizes praticaram a mesma coisa que os espíritos de condição mediana. Também eram cumpridores, bons pais, boas mães, bons filhos, educados, se esforçaram, romperam barreiras das adversidades que a gente tem, todos nós temos nesta passagem, mas tinha um tempero diferente, uma palavrinha que era comum em todos os 17 casos. Eles faziam tudo isso, mas eles eram espíritos prestativos. Eram espíritos que, além das suas obrigações, eles se preocupavam verdadeiramente com o próximo. Então era o tipo dos espíritos que eles estavam num curso e eles estão aprendendo junto, mas eles aprenderam algo que o colega não entendeu e ele percebeu, ele não esperava alguém perguntar, ou ele não deixava o colega com dúvida. Se você entendeu, eu posso te ajudar. E assim era no trabalho, e assim era em casa, e assim se tornava cada vez mais robusto esse espírito na arte do perdoar, de ser benevolente, de ser indulgente. Então essa palavrinha prestativa, o prestativo, é o que fez a grande diferença entre esse bem-estar de um espírito feliz, que a gente vai ler um pouquinho mais para frente aqui no Código Penal da Vida Futura, num artigo bem interessante, que fala essa diferença no bem-estar que o espírito tem na passagem, quando ele é um espírito feliz já encarnado, quando ele é um espírito que se preocupa não só com as suas obrigações, mas também com o próximo. Não é por acaso, né, que na questão 886, né, Kardec pergunta, né, como que é a caridade conforme Jesus entendia, né? Então o BIP, né, para a gente relembrar, né, uma sigla que também é com um sinal, né, que chama a nossa atenção, o B de benevolência para com todos, o I de indulgência das imperfeições e o perdão das ofensas, né? Se o mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, a gente tem que sempre estar com o BIP ativado nas ocasiões em que algo não nos agrada, mas que a gente tem essa boa vontade e o esforço de perdoar, de ser indulgente e de ser bom para com todos. Afinal de contas, né, no Evangelho, no capítulo 13, item 9, a caridade moral, segundo Allan Kardec, consiste em suportarem umas às outras criaturas. E ele cita aqui, de passagem, que geralmente a gente não aproveita essas oportunidades, né? Algumas das vezes a gente não aproveita. E ele chega a dar alguns exemplos aqui. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se diante fale outro mais tolo que ele. Ter a paciência de ouvir aquilo que às vezes a gente não quer, ou que a gente já sabe, mas a pessoa às vezes chega entusiasmada e quer te contar algo. Caridade, saber ouvir, dar o tempo, respirar um pouco junto com o próximo. E ele fala que isso é um gênero de caridade, saber ser surdo também, nos casos em que a gente é xingado, ou que às vezes a gente é criticado. Temos tantas situações em que às vezes somos confundidos até com outras pessoas, não é? Ou alguns atos nossos são interpretados de uma forma da qual a gente às vezes nem esperava, né? E saber também ser surdo para essas questões, não é ser ignorado totalmente, mas ressignificar, né? É receber uma mensagem e fazer um esforço pessoal de se colocar no lugar do outro, sobre a sua ótica, para entender a sua realidade.
Porque tudo que nós falamos e agimos é por conta do nosso conhecimento, mas nós não detemos todo o conhecimento. Nós temos a nossa janela de visão, mas o exercício muito útil é o da empatia, no sentido de tentar entrar no ambiente do próximo para, com os olhos deles, entender a situação. Sempre é uma boa dica nos momentos de conflito. E aí, já entrando um pouco nessa questão, que ainda está na primeira parte do livro Céu e Inferno, chama Código Penal da Vida Futura. Eu selecionei alguns artigos na qual esses artigos são norteadores, além de trazer para nós uma visão mais clara de como que, de fato, as leis de ação e reação, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da autopreservação, elas interagem na nossa vida de encarnado, mas com uma proteção para que nós possamos cumprir a nossa jornada integralmente na Terra e garantindo uma passagem mais suave para o mundo dos espíritos. Então, no artigo 3º, aqui Allan Kardec escreve que toda imperfeição é uma causa de sofrimento e privação de alegria. Da mesma forma que toda qualidade adquirida, toda virtude, é uma causa de alegria e de atenuação de sofrimentos. Então, aqui já dá uma visão para nós. Por que muitas vezes nós sofremos? Porque temos imperfeições a melhorar, porque temos algo a desenvolver e aquilo realmente nos atrapalha. Em vários aspectos, pode ser um aspecto, principalmente comportamental, né? Se eu uso da ansiedade, como foi lido aqui na primeira leitura da noite, né? No meu trabalho, ou no trânsito, ou nas minhas relações, se eu sou muito ansioso, olha, a ansiedade é inimiga da paciência. Se eu não consigo esperar o momento certo de receber, isso vai dar conflito, vai prejudicar as minhas relações. Então, toda causa de imperfeição traz em reboque, traz junto um sofrimento. Mas quando a gente consegue dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções e transformá-las em virtudes, em algo positivo, a gente sente um gozo, a gente sente uma felicidade. É a mesma sensação de quando a gente pratica uma caridade desinteressada. Quando a gente consegue fazer algo de bom, e aqui a gente está falando tanto da caridade moral, na qual a gente leu agora há pouco, como também da caridade material. Quando ela é desinteressada, a gente sai com vontade de fazer mais, sai mais forte. E no 5º parágrafo, no 5º artigo, a punição varia, aqui a palavra é punição, mas digamos que seja a reparação, né, das nossas faltas. Ela varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Exemplo, é que quando a gente está estudando e a gente reconhece uma verdade, um ensinamento novo, a gente tende a fixar isso como vale para todo mundo, vale para todos os casos. Mas existem circunstâncias que já aqui nos nossos tribunais já tem interpretações diferentes. Imagina com o olhar do nosso Todo-Poderoso, de Deus, que enxerga os nossos corações. Então, muitas vezes, nossos irmãos podem cometer faltas que aos olhos de algum precisa de uma reparação muito grande, mas aos olhos de Deus,
que conhece o coração de cada um de nós, não é bem assim. Um exemplo, né? Alguém que está num prédio em chamas, que não consegue ser socorrido, e vai para a janela do apartamento, e é obrigado a saltar, porque ele vai morrer queimado, mas ele tenta até o último minuto ficar agarrado ali, até que o fogo tem, e ele cai. Ele se jogou para o suicídio? Não. Ele tinha vontade de morrer? Não, ele não tinha. É diferente. Ele tentou se salvar até o último minuto. Então, só para dar um exemplo, né, como muitos soldados que não podem sair da frente de batalha, eles são obrigados a ir para a frente de batalha. Eles querem lá, querem tirar a vida de alguém, não querem, mas são obrigados. É da condição ainda do nosso planeta. Deus vai olhar como os assassinos? Não pode ser. Não pode ser da mesma forma. Então é isso que esse artigo vem nos elucidar, que é mais um ponto importante, né? Então, mesmo diante de uma falta que a sociedade pode estar, de certa forma, julgando como uma pena necessária muito alta, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe o universo que tem em cada ser humano e as circunstâncias que o levaram a tal ato, assim como a bondade, como muitos missionários que abdicam de a sua própria vida em missão para doar-se inteiramente a uma causa. No artigo 7º, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deve ser paga, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. E isso é interessante, porque muitos males que nos acometem a nossa passagem terrena têm origem nos nossos próprios atos, no nosso estilo de vida, na forma como pensamos, naquilo que desejamos. Mas também tem outros desafios que nos parecem não conferir ligação com o presente. Nesses casos, como está dito aqui no artigo 7º, as nossas existências são solidárias. Então, como temos um Deus amoroso que prepara toda uma encarnação planejada para nós, uma família que possa nos dar uma estrutura, uma condição de educação, de sobrevida para darmos nossos próprios passos, Ele prevê também a condição que temos para o fardo que já carregamos. Então Deus não dá um peso maior do que os nossos ombros podem carregar. Então, se nessa passagem eu estou bem, estou conseguindo ser uma boa pessoa, eu estou evoluindo, eu posso estar atenuando outros gravames que já me ocorreram, porque na medida que eu pratico o bem, eu provo, né, para a minha alma que eu melhorei naquele ponto. Então não há mais necessidade de eu expiar algo que eu já dominei, diferente das nossas condições terrenas, né? Alguém cometeu um delito, vai para a cadeia, condenado a 10 anos. Se ele cumpriu 5 anos de prisão, ele já é um homem recuperado, mas ele não tem direito a uma condicional, ou o estatuto daquela prisão não permite que ele tenha uma redução de pena, ele vai ter que cumprir os 10 anos de prisão, mesmo sendo um homem recuperado. Para Deus é diferente. Ele não está aqui para nos punir, para nos castigar. Ele quer nos ver mais próximos da sua angelitude. Então, no partir do momento que nós reparamos uma falta, que a nossa alma já transformou aquele desafio numa virtude, dali a gente não precisa sentir mais a expiação sobre aquela falta. Eu vou continuar evoluindo. Então, Kardec vem explicar isso nos seus artigos, né? Que faz muito sentido a nossa razão. E uma observação que é comum, né, nas nossas conversas, a gente ouve falar, né, é sobre curiosidade, né? Quem eu fui na vida anterior? E aqui, nesse texto, também traz uma menção. Olha, observemos as provas que nós passamos nessa estada, os desafios,
com quem nos relacionamos, como pensamos, o que desejamos, e nós vamos ter uma visão mais ou menos aproximada do que fomos. Porque todas as dificuldades que nós passamos, estamos passando e que passaremos na vida é para a purificação. Se nós não tivermos nada a purificar, não estaríamos aqui encarnados no planeta Terra. Então essa é a lógica. No artigo 8º, eu já comentei, mas tem um detalhe aqui que é interessante, que a duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Eu comentei que essa é uma bênção, de Deus, quando a gente erra, e basta melhorar para a gente dar um salto, dar um pequeno passo na evolução. Mas aqui tem como que a gente faz isso estando encarnado. Então, o primeiro passo de quando erramos é trazer à nossa consciência o arrependimento, reconhecer que nós erramos. O segundo momento, aí, sob a égide das leis que imperam o universo, como a de ação e reação, é que se eu errei, eu tenho que redimir aquele erro. Então eu tenho que passar, se for algo grave, por uma expiação, ou seja, passar por um momento semelhante àquele para eu sentir o que eu causei no meu próximo, e por fim a reparação. Então nada do que cometemos, seja de errado, passa desapercebido, nem muito menos tudo que fizemos de bom. Tudo que fizemos de bom ajuda a nos redimir, a pagar os nossos débitos, mas o que nós erramos, a gente tem que se arrepender para poder ter a força também da divina para nos ajudar com a expiação e a reparação. Artigo 12º. Qualquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Ufa! Deus jamais os abandona. Nós podemos ficar bem tranquilos, porque Deus ama tanto o maior criminoso que já passou aqui na terra, como a nós. Ele ama igual, que somos todos irmãos, e Ele não vai deixar nenhum para trás. O nosso Deus é aquele bom pastor, que deixa por um momento as 99 ovelhas e vai atrás daquela desgarrada, porque o bom pastor conhece todas as suas ovelhas pelo nome, e todas elas escutam e atendem a sua voz. Graças a Deus. Tem mais um artigo aqui que é bem interessante, que fala sobre o resumo geral do Código Penal. Então, sobre tudo que a gente falou até aqui, tem um resumo, que lá é no 25º parágrafo. Ele diz o seguinte: o sofrimento é ligado à imperfeição. Fato. Enquanto tivermos imperfeições, estaremos sempre sobre o aguilhão da dor, mas não é necessário que passemos pela dor. Nós podemos aprender observando, nós podemos aprender estudando, nós podemos aprender com a nossa família, que é um ótimo abrigo, nós podemos aprender com a doutrina espírita, mas se tardarmos e continuarmos a errar os mesmos erros, a dor, ela vem como uma forma de alerta, assim como no nosso corpo. Quando sentimos algo que não está agradando, ele está dando um sinal, está emitindo uma mensagem que algo precisa ser reequilibrado. Assim também é com a nossa alma. Na sequência, toda imperfeição e toda falta causada pela imperfeição trazem o próprio castigo, como a gente já viu. E todo homem,
pode se desfazer das imperfeições pela força da vontade, pode poupar-se dos males que são resultado das imperfeições e assegurar um futuro feliz. Então, nada é impossível para nós, tudo é possível, assim como tudo é lícito. A gente pode fazer o que quiser, mas nem tudo é recomendado. A nossa limpeza espiritual, a nossa reforma espiritual, assim como Santo Agostinho prescreve lá na questão 919 e 919A, ela se faz necessária no dia a dia. Uma reflexão na nossa casa, no momento em que a gente tenha alguns momentos de silêncio, seja esperando para ser atendido lá no seu carro, enquanto você tem aqueles 15 minutinhos, ou antes de dormir, você se recolhe num canto, passa em revista como é que foi o seu dia, se faltou com algum compromisso, se deixou de praticar o bem, ou se deixou de ajudar alguém que precisava. E o mais importante, reconhecendo aquilo que deixou de fazer, é pedir ao seu anjo protetor, a Deus, que lhe inspire confiança e coragem, para que ao amanhecer pudermos todos nós, realizar aquilo que deixamos de boa vontade. E uma coisa é certa, que a inspiração sempre estará do nosso lado, a providência divina sempre está por nos auxiliar. Dessa forma, meus amigos, é que vai encaixando, o tema da noite de hoje, a cada um segundo as suas obras. Esta é a lei da justiça divina, tanto no céu como na terra. Espero que essas palavras possam ter tocado em algum ponto, cada um de nós, como a mim está me tocando, para que nós continuemos essa semana, uma semana abençoada, buscando sempre em nós a condição da felicidade e aos outros o direito de serem como são. Que assim seja. Então, chegamos ao fim da exposição doutrinária dessa noite. Te agradecemos, Fábio, pela explanação. Foi muito bom ouvir, principalmente levar conosco a dica, do BIP, que certamente muitos já conhecem: benevolência, indulgência e perdão. Então, quando tivermos em dificuldades, vamos botar o BIP a funcionar. Que todos possam se sentir bem nesse momento, que cada um receba aquilo que veio buscar, que é a paz, a tranquilidade interior, que todos possam sair daqui com o coração aliviado e leve cada um para a sua casa a paz, a harmonia e Deus no coração. Que o Pai Santíssimo ilumine a todos nós e nos dê força para a luta interior, a luta de vencer a nós mesmos. Que todos tenham uma excelente noite e que possam repousar tranquilamente. Te agradecemos, Jesus, por mais esse momento e pedimos permissão para encerrar os trabalhos de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo graças a Deus.